Olá, pessoal. Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e a nossa entrevistada de hoje é uma artista plástica que acompanha o cenário da arte contemporânea no Paraná. Ela é formada em Educação Artística pela UFR e também fez o mestrado nessa mesma instituição, com uma pesquisa que se intitula Mudanças Culturais no Meio Artístico de Curitiba entre as décadas de 60 e 70. E ela também tem uma longa trajetória com as artes visuais e desenvolve um trabalho muito sério com a pintura também. Além de que ela já desenvolveu trabalhos com os tridimensionais e com desenho, e atualmente ela é professora de escultura da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e estamos aqui com a Lilian Gassen. Oi, Lilian, oi! Que honra ter você aqui para conversar com a gente. Estou muito feliz e animada com essa possibilidade de conhecer um pouco mais de perto o seu trabalho também, seu trabalho com a cor, com suas pinturas e com tudo mais que você tem para contar aí para gente. Eba, o prazer, tenho um prazer enorme estar aqui conversando com você. Já conversávamos desde a graduação, né? Então essa oportunidade só contribui para a gente continuar conversando. O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lilian. Bom, então, para começar, eu quero perguntar quem é a Lilian Holanda Gassen. Nossa, é difícil responder isso, né? A gente passa a vida inteira se perguntando, mas assim, né, de um modo público, ou possível de ser publicável, né? De ser tornado público. Eu acho que eu sou uma pessoa que vem do interior para a capital para estudar arte, com esse objetivo, né? Venho de Cascavel, que você falou o nome completo, né? Lilian, quem é Lilian Holanda Gassen? A Lilian Holanda Gassen é a filha da Noemi e do Ayrton. Essa menina é filha de agricultores que vem do interior para estudar arte. E como, né? Como vem esse interesse? Não faço a menor ideia. É porque Entendi. a minha família ela não tem necessariamente um direcionamento para isso prévio, né? E eu sempre desenhei, gostei de, de me expressar com desenho no começo, assim, e também com tridimensionais desde muito pequena, porque por conta do sítio, né, um sítio que meu pai teve no passado, ele tinha uma olaria desativada, parte, né, um pedaço do que era a olaria, justamente onde tinha a coleta de argila da olaria. Não a olaria mesmo onde rolava a queima, né? Mas tinha Sim. essa parte da argila. E desde muito pequenininha eu pegava aquele barro e modelava aquele barro, sem saber nada e sem orientação nenhuma. Então, muito pequenininha, eu recolhi um saco, eu lembro, um saco de lixo, assim, com bastante daquela argila, levei para casa e modelei meu primeiro torso. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos, por aí. E comecei a modelar num dia e não consegui concluir. Eu modelei da parte do peito até a beirinha do pescoço aqui, né? E daí ficou à noite, eu estava cansada, fui dormir. Daí no outro dia eu ia fazer a cabeça. Claro que lá em Cascavel a argila secou, eu não sabia que tinha que deixar coberto, né, tal. Cabeça não emendou mais. Ah, que Então, legal. eu não sei como, né, porque eu tive esse interesse para essas práticas voltadas à expressão formal, plástica, né, das experiências aí. Tive esse interesse desde muito jovem. E os meus pais, eles não tinham formação nessa área, mas também não me podavam, né? Eles Uhum. me permitiam fazer isso. Eu lembro até que tinha um cômodo da casa, que era onde eu modelei, eu tentei modelar, e que era inutilizado, era um quartinho bem pequenininho, assim, um cômodo bem pequenininho. E eu lembro que eu pedi para minha mãe se eu podia usar aquilo de ateliê, eu ainda falei desse modo, não sei nem de onde eu tirava essas coisas. E ela me permitiu, eu lembro que eu desenhei com lápis de escrever, né, lápis grafite,
Eu desenhei as 4 paredes do cômodo, assim, e daí tinha uma mesinha, e era o que cabia naquele cômodo, né? Uma mesinha, uma cadeira, e tinha mais um espacinho atrás, pequenininho, mas eu lembro de ter desenhado todas as paredes. Uma das paredes eu desenhei uma teia de aranha, e na outra uma paisagem, né? E nas outras eu não me lembro. E esse lugar era esse espaço da casa que eu conseguia fazer essas coisas que eu tinha vontade, assim, essa expressão manual, formal, plástica. Nossa, acho incrível isso, né? Mesmo sem você ter qualquer conhecimento, né, vindo de fora, assim, você já sabia o que era um ateliê. É muito incrível isso. Eu não sei de onde que eu tirava essas coisas, não sei mesmo, não sei dizer. E uma coisa que eu acho que me ajudou muito num outro aspecto, que foi ordenar mais esse meu interesse, no sentido de organizar essa vivência e esse interesse mesmo com a prática artística, foi a experiência de ser atleta. Também na infância, eu pratiquei ginástica rítmica em Cascavel e fui da seleção que representou a cidade. E isso foi uma experiência bem, bem importante para mim, por conta do desenvolvimento de rotina, de esforço pessoal, né? O quanto você tem que se esforçar para conseguir alguma coisa, e convivência de grupo, né? Porque eu fazia parte da equipe, e esse entendimento, né, de que o esporte se desenvolve a partir do desenvolvimento da equipe, não só do processo individual. Essas coisas foram bem importantes para mim, bem importantes. Hoje eu acho que essa vivência em particular do esporte de equipe, né, me ajuda a pensar o campo artístico como uma espécie de equipe também, que a gente não consegue se desenvolver sozinho, isso é uma ilusão. Então, o campo precisa crescer para que o indivíduo possa crescer também. E o campo crescer significa todos os indivíduos crescerem. Sim. O esporte traz muito isso, né? Essa consciência de coletividade e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento próprio, né? Porque a gente faz um trabalho individual, né? Desse esforço individual que você falou, e, ao mesmo tempo, até o atletismo, que é um esporte que a gente faz as provas sozinhos, tal, tem o contexto da equipe, né? Que treina junto e trabalha junto, e depois compete nas competições, né? Vai todo mundo junto e soma os pontos por equipe, assim. Então é muito, muito, muito válido mesmo nesse sentido. Ajuda a gente a desenvolver essa consciência de uma forma muito íntima, né? Hoje em dia eu faço esse tipo de análise, né, do meu passado, dessa construção dessa sujeita chamada Lilian Holanda Gassi. Legal, Lilian. Bom, e queria saber como que você iniciou e como que se desenvolveu o seu processo artístico. Assim, você já contou um pouco desse início na infância, né? Se você puder falar um pouco mais para a gente. Legal. Acho que eu vou aproveitar até e já colocar uma imagem que eu considero importante desse início. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Aí, acho que já tá aparecendo, né? E, então, esse é um trabalho de 1999, chama Caixa 1. E antes dele, claro, eu fiz outros trabalhos, até o primeiro trabalho que eu participei do campo artístico aqui de Curitiba, que foi no Salão João Turim, de 1997. Eu estava no meu primeiro ano da graduação do curso de escultura da Embap e do curso de licenciatura em desenho da UFPR, né, do DEARTS. E eu decidi, já imaginei, era o primeiro bimestre do curso, ou seja, eu não sabia nada de arte, como eu estava falando para você da minha experiência prévia, da minha família ali, né? Eu não tinha ideia do que era arte. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que me ensinou a desenhar desenho de observação, mas sobre conteúdo, assim, de arte contemporânea, história da arte, zero, não tinha noção nenhuma.
E nessa primeira experiência dentro da graduação de arte, eu tive, a partir da disciplina da professora Karina Weidel, a proposta de fazer 3 esculturas com placas, formadas por placas. Uhum. E eu fiz 3 esculturas que lembravam muito os trabalhos da Lygia Clark, porque eles eram geométricos e eles formavam figuras geométricas, e as placas de papel eu fiz dobrada e elas podiam ser movimentadas como os bichos da Lígia e assumir novas posições no espaço. E eu não tinha nenhuma noção de quem era a Lígia. A Karina me sugeriu que eu buscasse informações e a partir dali eu busquei. Mas foram com esses trabalhos que eu me inscrevi no Salão João Turim e fui aprovada, né? E entrei com esses 3 trabalhos em papelão. Eu lembro até que a professora de Linguagem das Artes Plásticas, lá do The Arts da UFPR, que era a Marília Dias, inclusive me sugeriu na época que eu pintasse os trabalhos monocromáticos. Eu estava pensando, a primeira ideia era pintar colorido, cada plano de uma cor. Uhum. E daí ela falou, não, pinte de uma cor única, vai ser melhor para os planos e tal. E daí, na época, eu lembro que eu pensei de pintar, então, de branco velho. Era o nome da cor, era branco velho. Eu Uhum. comprei, era um esmalte, spray, e eu pintei de branco velho, que era um branco amarelado, um branco envelhecido, assim, né? A cor. E foi aprovado as 3 esculturas no Salão João Turim, e quem estava na comissão era o Elvo, que selecionou, né, os trabalhos, era o Elvo Benito Damo, a Eliane Prolich e o professor Fernando Bini, que eu ainda não conhecia nenhum deles, né? E depois vim a conhecer. O Elvo foi meu professor de escultura também, fiz escultura com ele, e faço ainda muitas esculturas lá no Centro de Criatividade, no Ateliê de Escultura com ele, ainda hoje. Uhum. A Eliane Proli, que passei daí a acompanhar a produção dela mais tarde, depois de sair da graduação, mas já tive informações dentro do trabalho dela. E o Fernando Bini foi meu professor de História da Arte, daí a partir, acho que, do 3º ano do curso de graduação no Departamento de Artes da Federal. Mas, então, falando desse início, eu ter sido aprovada lá no Salão João Turim, já no primeiro bimestre de um curso de graduação em artes, foi bem importante para eu ter essa dimensão, no sentido de uma certeza de que eu tinha entrado no curso certo Sim. de graduação, ou seja, eu tinha que estar fazendo aquilo que eu estava fazendo, né? Mesmo sem saber o que era exatamente ainda, né? E a partir daquele trabalho, então, eu fiz mais outros trabalhos que iam também seguindo esse fluxo das disciplinas da graduação no começo, até chegar nesse trabalho aqui, que é a Caixa 1, que também é um trabalho geométrico, formado por planos, só que ele é uma performance, que eu fico dentro desse trabalho e o público veste a máscara para ver o que tem dentro dessa caixa, né? E aqui é o Tony Camargo, que eu acho que você entrevistou também, né? O Sim, Tony eu bem tô. novinho, está servindo de modelo para a foto aqui. É ele que traz também nessa foto aqui da caixa 2, que está aqui atrás. Então, a pessoa veste a máscara e ela fica uma pessoa sem rosto, né? Como você pode ver aqui. E eu estou dentro da caixa, só enxergo até a pessoa vestir a máscara. Depois que a pessoa veste a máscara, eu não enxergo mais nada, porque ela tampa a luz dos 2 orifícios que eu tenho acesso ao mundo exterior da caixa, né? Que são esses 2 orifícios. Então, Uhum. quando a pessoa veste a máscara, o que ela vê são só esses 2 olhos pouco iluminados, né? Que são os meus olhos lá dentro da caixa. A pessoa só vê os olhos, né? Sim. Até vestir a máscara, ela não enxerga nada, porque é muito pouco iluminado. Essa foto, ela permite ver uma imagem que o observador não consegue ver até vestir a máscara. Ele veste a máscara, então ele consegue ver esses 2 olhinhos ali pouco iluminados. E num primeiro momento, isso aconteceu todas as vezes que eu fiz essa performance, a pessoa acha que é um espelho que tem lá dentro.
E o que ela está vendo é o reflexo dos seus próprios olhos, independentemente da cor dos olhos da pessoa. Ela acha que é um reflexo. Eu tenho que piscar num ritmo diferente para a pessoa perceber que tem alguém lá dentro. E quando isso acontece, a pessoa, ela sempre fala, meu Deus, tem um homem lá dentro. É sempre um homem. Isso é uma coisa impressionante. É sempre um homem. Ou às vezes as pessoas falam, tem alguém lá dentro, sem identificar gênero. Mas a maioria era sempre, tem um homem lá dentro. Interessante, né? Algo para ser refletido, sobre o qual a gente pode refletir bastante. E essa produção inicial, né, já no meu terceiro ano, segundo ano da graduação, eu estava quando eu fiz esse trabalho, final do segundo ano da graduação, entrando para o terceiro ano, e foi bem importante para mim, porque ele foi dando uma dimensão assim de direcionamento poético, né, de início da produção, que é esse pensamento, essa reflexão sobre, eu até diria talvez o sujeito no mundo mesmo, né? Qual o lugar ou situação do sujeito no mundo. E daí, né, eu estava ali dentro dessa caixa fazendo essa performance, eu ficava 45 minutos ali em pé, parada, imóvel, né, para que o meu olho ficasse nesse lugar, e a distância dos dois rostos, um de frente para o outro, com esse anteparo que é a máscara de cera de abelha, ela é uma distância de alta proximidade. Os rostos ficam a uma distância assim, né, a distância de um momento pré-beijo, vamos dizer assim, né? É uma distância muito íntima. Então, quando a pessoa percebe que tem um outro lá dentro, ou uma outra lá dentro, aí começa a rolar de fato o trabalho, que é esse constrangimento, né? com a dimensão da consciência do outro. E se a pessoa se dá o tempo, né, o tempo que a acomodação visual precisa para aquela pouca luz, o que ela passa a enxergar no meu olho, na superfície úmida do meu olho, é o reflexo do próprio olho dela. Nossa, é verdade, né? Porque... Como um espelho. Uau! E isso aconteceu, não foram muitas vezes, né? Porque esse momento do constrangimento da ciência do outro é sempre muito impactante. Mas algumas pessoas ficaram por muito tempo se permitindo viver essa situação de intimidade ali, que para mim, que estou dentro da caixa, ela é altamente assustadora, né? Porque eu deixo de enxergar, eu passo a ver só dois buracos negros, né? No lugar, então, ó, a distância que eu estava falando, né? Uma distância muito próxima. Então, sou eu aí dentro da caixa, e o que eu vejo é isso aqui, né? A pessoa vem chegando, até que ela veste completamente a máscara. Uma vez vestida a máscara, esses dois orifícios ficam pretos para mim, eu não enxergo mais nada, só dois buracos negros, né? Entendi. Lilian, e tem... eu não sei se faz parte exatamente dessa mesma série, ou se foi um desenvolvimento posterior, você fez umas esculturas, né, com o seu perfil. Quando você Sim. falou lá da sua infância que você fez a escultura do corpo e faltou sua cabeça, daí na hora eu me lembrei dessas cabeças, sem a parte, sem o corpo, né? Que você fez vários, tem uma escultura que você faz do perfil do seu rosto, Deixa eu ir até lá. Uhum. com ácido Falando que eu chego lá. tá, com ácido damasco, né? E daí também daí a gente vai vendo, assim, né? Tem uma escultura que você tem um trabalho que é um autorretrato que você também traz o seu cabelo, né? Como o objeto de se autorretratar. Uhum. E tem uma escultura que você fez com material que reflete, que lembra muito a ideia desse trabalho que você estava falando, né? Que é Sim. o Espelho 2, que você chama. É Sim. o título dessa obra. Então,
quando o espectador chega e vê essa escultura, ele vê o reflexo do ambiente ao redor e também tem a possibilidade de ver o seu próprio reflexo, né? Uhum. E daí lembra, claro, imediatamente a ideia de imagem projetada no espelho. E essa imagem, mesmo quando a própria pessoa está se olhando, né, e vendo o seu reflexo, essa imagem ela passa a ser uma outra coisa, que não é mais ela mesma. E você, enquanto artista, né, que se colocando na obra assim, você tem também essa possibilidade de se observar para além, observar através dessa imagem que você mesma projetou de si mesma através do seu trabalho. E eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com algum processo de autoconhecimento, como que você entende isso, né? Se puder falar um pouco mais sobre esse aspecto. Na ocasião que eu fiz esses trabalhos, que todos esses que você nominou e que eu fui, à medida que você foi falando, eu fui tentando mostrar eles aqui rapidamente, né? Eles têm como origem o que começou como raciocínio e reflexão lá nesse trabalho, a Caixa 1, né, que era essa performance que eu estava falando para você, que eu comecei a pensar o lugar do sujeito no mundo. E daí não só o meu lugar como artista, e pensando nesse sentido o autorretrato, né, como é o caso desse trabalho aqui, que é feito um molde do meu rosto, né, que é o espelho 2, como você estava falando, né? Uhum. O molde do meu rosto feito daí em vidro e banhado com nitrato de prata, que é o próprio espelho, né? O espelho é isso, é vidro e nitrato de prata, só que plano, né? E quando eu faço esse vidro com formato tridimensional não plano, né? Com todas essas áreas, enfim, com a própria textura da pele, com os poros, esse espelhamento do próprio objeto, ele fica, entre aspas, prejudicado, né? Ele borra mais o reflexo do outro que vem ver esse trabalho, né? Esse outro observador, né? O observador vem ver esse trabalho e ele vê, sim, o seu reflexo ali como uma mancha, né? Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, ó, no nariz, por exemplo, aqui, ó, é o meu reflexo fazendo a foto do trabalho. Uhum. Né? Aqui é o chão da sala, o canto, o teto lá em cima da sala onde estava esse trabalho quando eu estava fotografando ele. Entendi. A imagem refletida ela serve como uma paleta de cores ali também, né? Sim, Mas sim. interessante. Aqui eu estou de jaqueta preta de couro, estava frio nessa exposição aqui, foi lá na casa da Praça em Castro que eu fiz essa foto desse trabalho. E aí eu estava de jaqueta preta e calça jeans, então esse preto aqui é o reflexo da minha jaqueta que eu estava. Então, todas essas áreas pretinhas aqui é o meu reflexo mesmo nessa máscara de espelho. E esse trabalho, né, esse perfil, eu vou mostrar aqui na imagem da câmera agora, é exatamente esta imagem aqui. Uhum. Né? Esse perfil é baseado nessa foto feita pelo Eduardo Nascimento, que é foi meu professor de fotografia na Universidade Federal do Paraná, e ele fez essa série de fotos minhas. Aqui está o trabalho que você estava falando do autorretrato com cabelo, que na apresentação eu não tenho, mas o cabelo está aqui na minha mão. Uhum. Que é o meu primeiro autorretrato, é esse trabalho aqui, né, com esse chumaço de cabelo que eu exponho. Eu bato um prego na parede da exposição, na minha altura, e abro o chumaço de cabelo e largo ele em cima do prego. Essa é a exposição desse trabalho. E esses trabalhos todos, então, eles tiveram como estopim, né, como ponto de partida, a reflexão toda lá, presente naquele trabalho da Caixa 1, que eu estava falando, e que pensa na relação que a obra estabelece, né? Porque a obra, o trabalho artístico, ele não é só uma coisa no mundo, ele é uma situação, né? É uma situação que faz
interagir ou imbricar ou, sei lá, amarrar, né? As expectativas de um sujeito inventor ali, que inventou aquele trabalho, aquela proposta artística, o próprio objeto, e o observador que vem ver esta coisa. Então, a partir desse trabalho da Caixa 1, todos os meus trabalhos subsequentes, eles passaram a ser pensados no acionamento dessa situação, né? Ou seja, que de algum modo esses trabalhos fizessem o observador pensar nele mesmo, enquanto observador de algo, fizessem ele pensar nesse algo e fizessem ele pensar nesta pessoa que fez esse algo. Entendi. Nas expectativas desse outro, né? Que não está ali presente, mas está também, de algum jeito, porque o trabalho artístico faz esses três universos interagirem, né? Não sei como. Então, eu fui pensando nisso com esses trabalhos todos, né? Que é uma vista da exposição que tem lá no meio ali a máscara de espelho, a equação, que também lida com o perfil, assim, né? Pensando essa ideia de um reflexo, de uma soma, né? de imagens, assim. E aqui também é uma pintura, já desde desse período, eu trabalhando com todas essas linguagens, né? Escultura, pintura, desenho, objeto, instalação, performance, né? Que também tem um retrato aqui o retrato dos olhos do Geraldo Leão no meio desse rasgo aqui, dessa onda. E aqui a equação, detalhe dela, né? Uhum. Eu lembro no bate-papo dessa exposição Observatório, né? Você veja até o título da exposição na época, né? 2004, trata desse lugar que faz interagir coisas e indivíduos, né? Um observatório, né? No bate-papo dessa exposição, eu lembro do professor Breno Ax, da filosofia. Ele ficou, acho que uns 30 minutos fazendo essa conta para a gente no bate-papo. Tentando resolver a equação. Maravilhoso. Foi um momento maravilhoso, foi muito legal aqui. E aqui aqueles trabalhos de aço damasco que você estava falando, que também tem como forma básica esse perfil. Tanto esse daqui, né, que é o aço damasco dobrado, quanto esse aqui, que é ele recortado. Né, a mesma imagem desse retrato aqui. Acho que dá para ver bem isso, né? Sim. Bem o perfil. E foi mais ou menos... esse trabalho foi depois do autorretrato, né? Do cabelo. Porque... Foi bem depois. Aquele autorretrato do cabelo, ele é de 1999, 2000. Então, eu fiz a caixa 1 e eu fiz o autorretrato com cabelo. Entendi. Legal, Lilian. Antes da gente passar para uma outra parte do seu trabalho com as artes visuais, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pipoca Rosa, que é um movimento, né, que existiu. Eu já ouvi falar bastante dele e queria ouvir um pouco de você, assim. O que foi esse movimento? Esse também foi uma experiência bem importante para mim, para a minha constituição como indivíduo e como artista e como pessoa. Aqui vocês estão vendo algumas imagens do que foi a performance do Pipoca Rosa, né? E o Pipoca Rosa, eu não sei nem se eu chamaria de movimento, eu chamaria, é um grupo de indivíduos que se reúnem, né? Mas o Pipoca Rosa não foi só essa performance. O que mais me marcou do Pipoca Rosa foram todas as reuniões que a gente fez durante um ano, né? Estávamos todos na graduação ainda, vou nominar todo mundo aqui. Era a Raíza de Carvalho, que está aqui, estou tentando mostrar com o meu mouse aqui, a Lívia Piantavini, o Otávio Reusner, o Tony Camargo, que está aqui, e eu.
éramos nós 5. A gente, na época, tinha chamado também o William Wagner Machado, não sei se você conheceu ele já, ele é artista e trabalha também ali no Paço da Liberdade, mas o William não topou muito. Depois ele entrou, mas nesse primeiro ano de reuniões, ele não topou muito, não. O que a gente fez? A gente se encontrava nessa época aqui semanalmente, pelo menos uma vez por semana, para discutir arte. E a gente discutia tudo, a gente discutia as exposições que estavam acontecendo na cidade, as propostas curatoriais, os trabalhos de artistas já conhecidos e renomados aqui do campo, de Curitiba e de fora, de São Paulo principalmente também. A gente discutia arte, né? E claro, como jovens artistas, muito jovens nessa época, todos com, né, tipo, 17, 18, 19, 20 aninhos, a gente era bem metido, e a gente achava que sabia muita coisa sobre arte, né? Então a gente falava muito mal do que a gente via e criticava muito, né, negativamente o que a gente via. Assim, acontecendo como propostas artísticas dentro do campo. Outras coisas a gente reconhecia, assim, um puta valor e tal, e nisso a gente ia se direcionando, cada um, né, cada pessoa integrante aí do grupo ia se direcionando nas suas escolhas e nos seus gostos e entendimentos, né? E a gente debatia, e, cara, era um quebra-pau violento. Porque eram todos de personalidade muito forte mesmo, né? Eram todos indivíduos mesmo. Então, esse grupo não tinha líder, não tinha, eram todos líderes brigando entre si, sabe? Não teve, quem teve a ideia do Pipocão, não teve isso. Eu e o Tony, a gente namorava na época, e daí a gente conversou, e vamos chamar um povo, por quê? Porque a gente estava fazendo a oficina permanente de arte do Geraldo, e o que rolava lá era isso. Eram discussões sobre a produção das pessoas que faziam parte da oficina permanente, né, desse curso de extensão do Geraldo. E a gente quis replicar isso só com a galerinha, com a gente da mesma geração, assim, né, pessoas da mesma geração. E a gente fez parte de uma exposição coletiva que o Geraldo organizou na época, e nessa exposição a gente conheceu a Lívia, a gente conheceu o Otávio, a gente conheceu a Raíza, o William, e a gente, vamos chamar essas pessoas, o trabalho deles é tão legal, vamos chamar essas pessoas para fazer parte do grupo. E daí foi isso que rolou, e essas pessoas toparam, né, sem as pessoas se conhecerem entre si, ou seja, a gente não era uma turminha, né, de amigos, a gente ficou amigo depois, né, mas a ideia era se reunir para discutir arte. E a gente fez isso durante o ano todo de forma muito intensa. Quando eu falo intensa, é intensa mesmo. Vou dar um exemplo disso. Tinha dias ou vezes que a gente começava a discussão, né, a reunião de manhã, e virava o dia à noite. E era um troço sério, não era uma coisa assim, tipo, coisinha de adolescente, que daí faz uma beberagem, daí vai para balada. Não, a gente sentava e discutia arte, né, tipo, seriamente. Aquilo a gente achava aquilo muito importante, entendeu? E era intenso, e a gente discordava muito entre si, muito, muito. Por isso que eu digo que era briga, mas a gente viciou nessa parada, entendeu? Viciou. E isso ficou altamente formativo para a gente, assim, foi uma segunda graduação. Essa experiência desse um ano, né, discutindo e construindo argumentos, né? Porque era isso, a gente tinha que construir argumentos de inteligibilidade para o outro, né? Tipo, o outro entender o que eu estou pensando sobre a arte, eu me explicar ao ponto dele entender e talvez ser convencido, ou não, né? E o ou não era o que acontecia mais. Lilian, e essas pipocas? E as pipocas? Então, e daí como a gente era tudo um bando de sem noção, o que a gente queria expor na cidade, né? E daí a gente viu os editais de salão, não tinha mais edital nenhum. Para fazer uma exposição coletiva na cidade,
em espaço institucional, já tinha passado todos os editais. Aí a gente, então vamos tentar alugar um espaço para fazer uma exposição nossa, coletiva, e cada um com seus trabalhos. E daí a gente foi, né, achando, né, estudante que ia conseguir alugar um espaço por um mês para fazer uma exposição coletiva ou tentar patrocínio disso. Fomos atrás, vimos um monte de casas, sabe essas mansãozinhas que tem aí perto da reitoria da Federal? Vimos pelo menos umas 3 ali, que estavam para alugar, e daí, tipo, sem chance. Sem chance. Eu achei que você ia falar que tinha dado certo. Aquelas casas maravilhosas. Não deu. E foi graças a esses nãos, né? Ou seja, essas negativas de dar tudo errado, de a gente perder todos os prazos, de não saber nada dessas coisas da vida prática, que veio a ideia de expor. Então a gente não pode expor em espaço institucional, não vamos ter grana para expor em espaço privado, vamos expor onde? Na rua. E daí foi que a gente teve a ideia de um trabalho coletivo do Pipoca, e daí foram feitas várias reuniões. Boa parte dessas nossas reuniões que a gente fazia desde o começo, elas eram gravadas em áudio. Olha só, um material rico aí. Nossa, uma loucura, você não tem noção. Então, toda a idealização também do trabalho do Pipoca foi gravado, se eu não me engano. Uhum. E foi isso, assim, a ideia, a gente, né, como eu estava te falando com relação à formação do grupo, a própria ideia dessa performance da Pipoca, ela não tem, um autor, não, foi uma construção coletiva e uma quebração de pau para chegar nesse resultado, que era o quê? A gente primeiro conseguiu o patrocínio das pipocas, que a gente também não ia ter grana para comprar toda a pipoca que a gente queria, né? Uhum. Daí a gente pegou, fez o projetinho desse trabalho, dessa performance, tudo descritinho ali, e fomos numa empresa que produzia essas pipocas aqui em Curitiba, que era a Dinopoca, marcamos uma reunião com a diretora, lá com a dona da empresa, e apresentamos a ideia do trabalho, e ela topou na hora e patrocinou o trabalho inteirinho para a gente. Uau! Nossa, às vezes o apoio vem de quem a gente menos espera, né? A gente acha que o pessoal que está envolvido com a arte vai apoiar e tal, daí a moça da pipoca apoia. Não, eu vou te dizer que, né, esse grupo, Pipoca Rosa, todos esses artistas, essa geração inteira de artistas, não só o Tony, a Lívia, a Raíza, o Otávio, eu, mas toda essa geração começou a atuar no campo artístico aqui de Curitiba sem lei de incentivo, sem essas coisas. Então, nessa época, a gente conseguia muito patrocínio. Boa parte dos meus trabalhos, por exemplo, a Caixa 1, a Caixa 2, elas foram parte, se não integralmente, parcialmente patrocinadas. Eu não tinha grana para fazer a Caixa 2, né? Eu tinha grana para o material, mas não tinha grana para a mão de obra. Cheguei com a proposta lá para o marceneiro, ele topou patrocinar para mim. Então, a gente tinha essa cara de pau, sabe, na época, de não se intimidar com, eu não tenho grana, isso, né, falando aí para os jovens artistas, né? A gente, o museu não me oferece tal coisa, não me oferece, né, prolabore para executar meu trabalho ali, ou qualquer coisa, não me oferece folder. Cara, a gente fazia, a gente tirava da onde podia e da onde não podia, a gente fazia, e fazia as coisas, implementava, né? Fazia mesmo. Que legal. E isso permitiu, né, essa forma das coisas acontecerem. Foi um pouco essa realidade da época. Legal. Nossa, fiquei comovida com essa disposição desse pessoal que não faz parte do mundo da arte, assim, colaborar também, né? Muito Muito, bacana isso. muito. E a gente se surpreende muito nisso, né? O quanto as pessoas, muitas vezes tem gente que não se interessa e não dá a menor pelota. Agora tem gente que acha muito legal e às vezes patrocina trabalhos inteiros, né? Tipo, o Tony teve trabalhos inteiros assim, patrocinados pelo Beto Batata. Acho que aquela série de jogos dele lá, acho que quase todos os trabalhos foram patrocinados ali. Né, dos tacos de sinuca e dos baralhos lá dele, assim, tinha vários trabalhos foram patrocinados ali também.
Então, a gente tinha essa falta de vergonha na cara. Lilian, e daí vocês colocaram as pipocas na calçada, assim, e as pessoas iam lá e pegavam as pipocas? Foi assim que Então, aconteceu? a gente fez essa distribuição. Então, primeiro, esse trabalho primeiro foi a gente conseguir toda a quantidade de pipocas. Aí a segunda parte foi enviar pelo correio, como se fosse um convite para a exposição, a gente enviou pelo correio saquinhos de pipoca dentro desses envelopes amarelos aqui, sem identificação de remetente, sem nada. Na época do antrax, eu não sei se do terrorismo do antrax, que era um pozinho lá, né? Não sei se você lembra disso. E nessa época podia ser correspondência não identificada, hoje em dia não pode mais, né? Não ter remetente, naquela época podia. E a gente mandou isso para vários países do mundo, para vários artistas do mundo, para várias instituições do mundo, a gente mandou. É claro que a maior parte foi aqui em Curitiba, Rio e São Paulo, mas a gente mandou para o MoMA, a gente mandou para onde a gente conseguiu os endereços de postagem, a gente mandou. Foi uma loucura isso, a gente mandou. E isso uma semana antes, ou 2 semanas antes da performance, que foi essa distribuição, né, dos pacotes de pipoca na frente de 10 instituições de arte aqui de Curitiba, que foi derramar as pipoca lá na porta de entrada das instituições. E daí a gente, numa manhã, a gente calculou e distribuiu todas essas pipocas nessas 10 instituições, que não vou lembrar todas agora, mas a Casa Vermelha, o João Turim, Andrade Muricy, o Museu Alfredo Andersen, o Museu do Portão, né, o MUMA, o Solar do Barão, aí em galerias foi a Casa da Imagem, Bacatu, e não estou me lembrando de mais, teve mais algum museu aí, daqui a pouco eu lembro. E depois disso aqui, então, dessa distribuição, que daí algumas pessoas, elas ficavam chocadas, assim, meio paralisadas, tipo, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Por que estão jogando pipoca aqui na frente, né? E daí algumas pessoas pegavam. O Museu de Arte Contemporânea do Paraná, a gente jogou também, está aqui, ele aqui, ó. E a Casa Andrade de Muricy, que era a que estava faltando. Aqui é o Solar. Então, daí, como era de manhã bem cedo, e os museus começavam a abrir, as instituições começavam a abrir às 10 da manhã, naquela época. Então, muitas não tinham aberto. Então, quando abria, tinha aquela montoeira de pipoca na frente. Na Andrade Muricy, por exemplo, estava tendo a montagem da exposição do Antônio Dias, que recebeu uma semana antes a pipoca pelo correio. E Gente, que daí, quando ele maravilhoso. chegou no museu, tinha aquela montoeira de pipoca na porta do museu. Ele, num primeiro momento, ele achou tudo que era uma homenagem para ele, assim, tal. Depois ele veio contar para a gente. E daí, na abertura da exposição dele, ele fez questão de conhecer a gente. E fez a gente pular com ele, tirando foto lá na abertura, pular como se fosse pipoca, sabe? Estourando. Foi muito Muito legal. bom, gente. Nossa. Então, e daí, assim, as pessoas, por exemplo, aqui no MAC, muita gente passando na rua no horário que a gente estava distribuindo, e daí as pessoas começaram a parar e pegar bastante. Lá já nos outros espaços, não, ficou as pipocas largadas lá na frente a manhã inteira. E daí os funcionários das instituições aqui começaram a puxar com rodo para dentro, assim, as pipocas para dentro dos espaços, entendeu? E daí a gente, mesmo sem participar de nenhum edital, a gente estava dentro das instituições. Né? Literalmente. E Né? depois de um tempo, na abertura de exposição, tinha muita pipoca servida. E uma semana depois da performance, a gente fez a divulgação de autoria do trabalho pelo jornal Gazeta do Povo. A gente ganhou uma matéria de capa, né, do jornal para divulgar a autoria. E, na época, eles entrevistaram 3 pessoas que também receberam as pipocas pelo correio. Eles entrevistaram a Rosana Guimarães, o Marco Mello, da Galeria Casa da Imagem, e a professora Karina Weidel, a artista, né?
Karina Vaida também respondeu a entrevista da Gazeta do Povo na época. Ai, que legal. Então, esse trabalho teve essas 3 etapas. Então, o Pipoca Rosa, para mim, ele é tudo isso, ele é um ano dessa fermentação, e daí é essa explosão, que daí é essa performance. E é essa performance, então, que faz a nossa entrada, né, desses artistas aí dentro do campo artístico de Curitiba, faz a gente ficar conhecido como artista. Uhum. E depois dessa experiência do Pipoca Rosa, a gente continuou fazendo reuniões de discussão sobre arte, é claro, com mais intervalo de tempo, daí não com toda aquela intensidade, uma vez por mês, com um grupo que foi crescendo e chegou até a ter 20 e tantas pessoas dessa geração, né, que é a geração 2000. Daí o William já fazia parte, o Cleverson Salvaro, o Rodrigo Dúcio, o Dashi, a Simara, muita gente, a Débora Bruel fazia parte desse grupo também, muita gente daí fez parte desse grupo, que se reuniu uma vez por mês para discutir as próprias produções daí. Que legal, e vários artistas importantes, né? Eu não conheço todos esses nomes que você falou, mas conheço vários. E imagino que todas essas pessoas continuaram, né, também com seus trabalhos artísticos depois. Uhum. Bem intensos, Legal. inclusive. Muito legal, Lilian, muito legal conhecer a Pipoca Rosa. E a gente teve muita ajuda, é importante eu falar, essa pessoa aqui é a Gilce Calisto Feres, que ela ajudou a gente com a carona, o transporte para depositar as pipocas, né? E a gente teve ajuda também da Helena, que era uma pessoa que eu dividi apartamento na época, uma república. Ela era aluna do curso de jornalismo da Federal, ela fotografou para a gente, ela acompanhou a gente, né, junto nesse carro aqui, a gente ia tudo amontoado no carro, ela ia junto. A Adriana Alves também fotografou, ela está aqui de costa, e teve mais, a Gilce filmava, a Gilce que está aqui, ela filmou também a performance, e teve mais 2 outras pessoas que filmaram e fotografaram, que agora eu não vou me lembrar o nome. Mas a gente teve isso, assim, tudo conversando, pedindo ajuda, e as pessoas fazendo de mano, entendeu? Uhum. Era assim, que ninguém tinha grana para nada mesmo, então. Sim. Nossa, muito legal. E, Lilian, vamos passar então para outra parte do seu trabalho, que você vem desenvolvendo há muitos anos, né? Um trabalho teórico e prático com a cor, né? Você já ministrou várias oficinas sobre a cor, pensando nessa parte teórica e prática também, mas também tem o seu próprio trabalho com as suas pinturas, nos quais você desenvolve um estudo ali muito minucioso, né? Então, queria saber, depois de todo esse tempo investigando a cor, como que você entende a cor hoje? Nossa, é uma pergunta legal também. Eu vou tentar relacionar ela com a pergunta sobre os retratos e autorretratos também, porque para mim tem um nexo. Entendi. Eu vejo a cor como uma espécie de identidade. Cada cor é uma identidade. E essas identidades se colocam como tais, assim, tipo, o que elas são. Mas o que elas são é dependente da coletividade de identidades, que é a possibilidade da mistura ótica, ou seja, isso que a gente vê no trabalho de cor é a realidade do conjunto, da somatória dos conjuntos das cores, dessas identidades. Então, se ao mesmo tempo eu tenho um amarelo específico aqui, do lado deste laranja e deste branco, né? Esse amarelo só é desta forma porque ele está do lado dessas coisas, está junto com essas outras identidades, né? Então, eu penso a cor desse modo, sozinha,
como ela sendo o que ela é, e penso ela sendo o que ela é graças ao que está com ela. Uau! Muito, nossa, muito, faz muito sentido essa definição de cor, né? Acho que não teria como ser mais preciso e abrangente ao mesmo tempo, assim. Então, eu não vejo muita diferença nesse raciocínio quando eu penso daí nas esculturas, né? Então, quando eu estou pensando a cor aqui, eu estou pensando a cor para quem vê a cor, que é o observador, né? E que tipo de situação, né, essas identidades cromáticas vão apresentar para esse observador. E daí, nesse sentido, quando eu estou executando, planejando o trabalho, eu estou pensando, então, nessas identidades individuais e nessa coletividade, que nesse trabalho de faixas aqui dá uma ideia disso, daí com relação à mistura ótica, com relação à mistura física, com relação aos contrastes todos, né? As noções de contraste, claro, escuro, complementaridade, quente e frio, né? Uhum. Mas esses trabalhos mais recentes também estão pensando exatamente isso, essa ideia de identidade e coletividade, né? De identidade individual e coletividade. Uhum. Só voltando um pouquinho, Lilian, essas pinturas da Listra, a gente consegue ver os efeitos que essas listas promovem, né, para o espectador, assim, nessa relação entre o espectador e a pintura, mesmo na tela do computador, dá para ver pessoalmente, e eu acho que a primeira vez que eu percebi isso foi observando a pintura no seu site. E depois ela estava exposta na Casa da Imagem também, eu pude ver, mas você tem esse trabalho, né? Esse trabalho que você faz com a cor, ela gera o movimento da cor no plano, mas não se resume ao movimento da cor no plano, tem o movimento do plano também, porque tem alguns momentos que o plano ele muda de forma, assim, ele vai se contorcendo, e é muito impressionante isso. E daí eu queria saber como que foi, assim, pelo menos os trabalhos iniciais, você sabia que ia acontecer esse efeito, assim, foi meio por um acaso, ou quando você estava pintando, você já sabia que ia ter exatamente aquele efeito? Então, antes de executar esses trabalhos na tela, eu comecei eles, na verdade, fazendo estudos, né? Estudos com lápis de cor. Uhum. E nesses estudos eu já conseguia prever algumas coisas, por exemplo, isso que você fala dessa distorção ótica na superfície do plano dele se, né, contorcer e criar espaços diferentes aqui, né, no plano, mas dele também dá uma distorcida no enquadramento, né? Ele entorta o enquadramento, parecendo que o chassi está meio torto, inclusive, às vezes, né? Uhum. Acaba acontecendo isso, esse efeito óptico, né, do trabalho, né, com as faixas, que é esse desenho bem sinuoso, mas também com esse uso da cor específica, né, Uhum. construindo esses campos de cor, né, esses campos ópticos, a soma das identidades, né. Então, alguma coisa disso, sim, eu já conseguia ver desde esses estudos de lápis de cor. E Uhum. daí, depois do lápis de cor, eu fui amadurecendo mais, pensando aí já na mistura física da cor, para construir a cor a partir das primárias, ou seja, não me balizar pela cor industrial do tubo, né, que eu compro, mas eu construí a cor e, portanto, eu já tinha o entendimento que quando eu construo a cor, misturando as primárias, por exemplo, ou quaisquer primárias, né, sets de primárias, eu estou fazendo mais pigmentos entrarem em jogo, né? Então, quando eu compro uma tinta verde, eu estou comprando o pigmento verde. Quando eu construo um verde a partir de amarelo e azul, eu tenho dois pigmentos, não um só mais. Portanto, eu tenho um efeito óptico já na própria
construção física da cor. E isso, na minha ideia, né, sem comprovação de experimento físico, né, da física, aí, lembrando do Newton, eu já entendi que isso traria mais luminosidade, efeito luminoso para a pintura, pela experiência ótica. Mesmo sem eu ver o pigmento amarelo e o pigmento verde, esse verde formado por dois é mais luminoso do que o pigmento formado por um. Uhum. Então, eu partia desse pressuposto, porque eu tinha mais reflexão ali, né? Uhum. Mais jogo de reflexão, né? Então, isso usando um entendimento mais racional do que por experimento, né? E, então, todas essas pinturas, elas eram baseadas em construção física da cor. Cada cor que vocês estão vendo aí é construída a partir das primárias, com exceção do branco puro e do preto puro, porque eu também fazia os pretos cromáticos, e também fazia os brancos temperados, né, os brancos coloridos. E daí isso fica mais visível nas pinturas em tons de cinza, né? Uhum. E então, essa previsão de algumas coisas eu já conseguia fazer, tanto pelo raciocínio do desenho, da sinuosidade das faixas, como no entendimento dos contrastes de cor para enfatizar essa distorção óptica, né? Uhum. Por conhecimento acumulado aí de teoria e prática da cor. Mas essas pinturas, elas eram construídas faixa a faixa, começando com uma linha sozinha. Então, para cá, né, acima da linha, da linha inicial, era a primeira faixa, e abaixo era a segunda faixa. Então, eu não tinha noção do todo da pintura até terminar de pintar todas as faixas. Uhum. E essas pinturas a óleo grandes, elas demoravam muito, né? Tipo, essa pintura aqui, de 3 metros, ela demorou 1 ano e meio para começar e concluir, né? A última faixinha pintada lá. Né? Porque eu tinha que esperar secar o óleo para pintar a próxima faixa, para não misturar as cores de uma faixa para outra. Né? Então, Uau! era um processo. Esses trabalhos aqui eram um processo, nesse sentido, né? Sim, e nossa, é impressionante, assim, a, a meticulosidade com a qual você trabalha, faz cada lista, esse detalhe, essa paciência também, né, e fica só assim para dar esse resultado tão impressionante também. E eu também tive ajuda para a execução dessas pinturas, desde da Bolsa Produção, que foi quando eu comecei a fazer essas pinturas, em 2007. Uhum. Eu comecei, né? Em 2009 eu expus elas pela primeira vez. Eu tive ajuda na execução desses trabalhos. Primeiro pela artista pintora também Miriam Fischer, que me ajudou lá na época da Bolsa Produção a executar essas pinturas. Depois trabalhou comigo fugi o nome dela agora, mas os outros eu lembro. O Bruno Marcelino, que é artista hoje, né, trabalhou comigo no ateliê, me ajudou a executar essas pinturas. Essa, inclusive, e na pintura dessas faixas escuras aqui, se eu não me engano, desse preto aqui, ele conseguiu melecar o teto do ateliê lá com tinta preta. Ele foi limpar, assim, arrumou o cabelo, assim, daí, tipo, tava com o pincel na mão, pintou o teto do ateliê. Quem me ajudou também foi a Andréia Santos, que é artista, pintora maravilhosa também, trabalhou muito tempo, é a que mais trabalhou comigo no ateliê, como minha ajudante aqui nas execuções dessas pinturas, foi a Andréia. E artista maravilhosa também. Se não fosse essas pessoas, eu não teria conseguido executar esses trabalhos, né? Porque precisava de mais gente ajudando. Mesmo levando todo esse tempo, precisava de mais gente ajudando. É impossível para uma pessoa fazer sozinha isso. Uau, Lilian. Nossa, um dia eu quero ter uma dessas pinturas na minha casa. Então, esses trabalhos, essa mudança no raciocínio da pintura, ela aconteceu porque eu botei, né, vou falar isso, as pessoas vão achar estranho, mas eu botei um limite para mim, numérico,
de pinturas de faixa. E quando eu cheguei nesse número, nesse limite, eu parei de fazê-las. E daí eu comecei... Só que enquanto eu estava naquele processo de execução já daquelas pinturas, eu já estava tendo a ideia dessas novas pinturas, que inclui, por exemplo, essa do alvo aqui que eu estou mostrando, né? Então, e daí essas pinturas, e daí são dois grupos bem distintos. Essas pinturas mais gráficas, como esse exemplo do alvo, dessa bandeira aqui, né? E dessa pintura que eu estou executando aqui, né? Que é que hoje está lá no acervo do Museu Oscar Niemeyer, esse ali também é uma etapa de execução daquela pintura lá, que é essa daqui, né? Então, esse daqui é um grupo de pinturas que eu estou executando, que são mais gráficas. Então, elas têm projeto anterior, né? Eu faço um projeto, como as pinturas das faixas, mas a execução não é tão lenta, e ela tem essa parte das cores que se misturam, né? Nessa parte superior da pintura aqui. Que elas se misturam, a gente até pode usar o termo à la prima, mas não é esse o melhor termo para isso, porque elas se misturam ali na própria superfície da tela. Então, aqui mostra bem essa etapa, né? Eu estou tacando ali cian, magenta e amarelo primário na superfície da tela, e a mistura disso eu faço depois com o próprio pincel, nesse caso específico, em zigue-zague, né? Fazendo aqueles movimentos em zigue-zague que dá para ver aqui, né? Essas vassouradas aí com um pincel bem largo, né? Tem essa largura mais ou menos esse pincel. E isso também com bastante tinta sobre a superfície, porque daí você consegue ver bem a marca desse pincel, tanto na mistura realizada diretamente sobre a superfície da tela, como nessa parte branca e preta aqui, né? Que na parte preta a pincelada acompanha o fluxo da faixa, né, que lembra lá a calçada do Rio, né, Petit Pavé do Rio de Janeiro, e o branco é no sentido oposto, é no sentido vertical a pincelada, né? Então ele fisicamente tem essa trama, que aqui na imagem não dá para ver, mas aqui nessa dá para ver um pouquinho aqui no preto, ó. Então aqui o preto é nesse sentido, o branco, né, o preto é na vertical, o branco é na horizontal a pincelada aqui. Entendi. Então, né, então eu tenho esse grupo mais gráfico que veio depois que eu chamo mais gráfico, né? Mas se você pensar que uma imagem reconhecível como uma bandeira de Fórmula 1, né? A parte branca e preta, e essa outra imagem que é essas cores sendo misturadas sobre a superfície da tela imediatamente ali, né? Com essas pinceladas sinuosas. E um outro desenho que é essa quebra entre uma área e outra, ou seja, a convivência de dualidades ali, né? Estranhas entre si. Então, na verdade, quando eu comecei a fazer esses trabalhos gráficos aqui, que eu chamo de gráficos, né? Mas não são, eu chamo desse jeito. Eu estava pensando nessa convivência de diferenças imediatas, assim, como direita e esquerda, sabe como? O certo e o errado, né? E já colocando uma pimenta nesse raciocínio, que eu não tenho uma dualidade, eu tenho três coisas aqui. Eu tenho o alvo, eu tenho as pinceladas e eu tenho a nuvem. Que é o que separa isso, né, essas pinceladas informes do alvo. E a mesma coisa vai aparecendo nas outras pinturas. Eu nunca tenho duas coisas, eu sempre tenho mais do que duas coisas aqui, né? E essa coisa da distorção da superfície da pintura continua existindo aqui, como existia naquelas pinturas das faixas que a gente estava falando antes. Tanto pela sobreposição ali das pinceladas informes, né, que misturam a cor imediatamente, quanto nessa pincelada que trabalha essa materialidade do preto e do branco ali, dando a impressão de que aquilo está fazendo um negócio assim, né, na superfície, entortando a superfície. E entortando, inclusive, o chassi também, que eu acho que acaba acontecendo nesse trabalho. Então, se você for perceber, as questões são as mesmas das faixas coloridas ainda lá, mas a partir de uma formalização totalmente outra, que está botando de novo em xeque essa relação
observador, obra, artista. Perfeito. Nossa, maravilhosas. E daí, então, tem esse outro grupo, que é esses trabalhos mais gestuais, em que aparece essas, daí espatuladas, pinceladas em zigue-zague, como essa que mistura duas cores ao mesmo tempo, áreas geométricas, como essa parte cinza aqui, né? Essas duas cores mais atrás, né? Na primeira camada de pintura lá, que também é um pincel único construindo esse cabelo ondulado ali atrás, né? Essa pincelada ondulada ali atrás. Então, eu comecei fazendo esses informais aqui, com pinturas óleo sobre papel, e hoje eles já estão migrando para telas de maior formato, né, maior dimensão, a óleo também sobre tela. E acaba acontecendo aqui também essa distorção do plano, a partir dessas pinceladas que vão construindo uma superfície que parece que tem uns degraus ali e tal, e acaba que não tem, que isso é uma construção da própria materialidade da tinta em relação à pincelada que constrói esse gesto, que ao mesmo tempo mistura a cor, que também são aquelas identidades conviventes que a gente conversou há pouco também. E você perguntou da pandemia, né? Esses trabalhos, então, eles começam antes, mas eles estão pensando esse lugar, estão pensando, eu acho que é o que eu falei no começo lá, essa situação do sujeito no mundo, a possibilidade da convivência da diversidade num espaço não hierárquico, né? Eu busco essas coisas com esses trabalhos também. Legal, Lilian. E, ó, e você escreve também, né, algumas impressões, assim, que é uma criação a partir das suas pinturas também, né? Sim, sim. Uma explicação, uma... Às vezes eu sou chamada para escrever textos para exposição de artistas, de colegas, e às vezes eu escrevo também, faço uma reflexão sobre a minha própria produção. Esse texto que está acompanhando essas pinturas sobre papel aqui é uma discussão que pensa um pouco essas pinturas a partir da lógica que não é mais a lógica da paisagem, do espaço de paisagem, como acaba acontecendo nessas pinturas aqui, que de alguma maneira a gente associa elas com uma lógica de uma paisagem, mesmo não tendo nenhuma aí, né? É um espaço amplo, né? Nesse sentido, como é o espaço da paisagem, e essas pinturas que eu estou fazendo agora, elas buscam uma discussão espacial muito diversa da lógica da paisagem e do retrato. E é um pouco disso que eu estou falando nesse texto aqui que acompanha. E daí até associo a paisagem a essa linha do horizonte, né? Que é como uma mãe que nos abraça. Então, como fazer uma pintura sem esse abraço, sem esse limite da linha do horizonte, né? Como lógica primal, assim, né? Inicial. E como fazer uma pintura também sem esse prumo, que é a lógica espacial do retrato, né? Como pensar uma pintura sem essas estruturas, sem esse marco, né, que a vertical primeira estabelece, né? Daí é um pouco esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, buscando esse espaço que eu não sei qual é ainda, mas que é diferente dessas duas lógicas, a da paisagem e a do retrato. Nossa, muito interessante isso, né? O deslocamento da perspectiva, essa densidade técnica e poética também. As suas pinturas sempre são muito bonitas, né? Ficam lindas, assim. Eu Esses adoro novos eu estou curtindo muito fazer, apesar de eles darem muita insegurança pessoal, né? Porque eu não sei nada sobre esses trabalhos novos ainda, né? Eu sei muito pouco sobre eles. Eles estão me ensinando muito, né?
Eu estou aprendendo muito do zero com eles. Porque é isso, você parte de uma lógica técnica lá para aquelas pinturas de faixa que eu fazia decantação de óleo, eu fazia, né, tecnicamente, falando bem da cozinha da pintura, era outra coisa. Para essas pinturas são outras técnicas, né? É outra cozinha com a tinta a óleo totalmente diferente. E eu estou aprendendo tudo quase que do zero, vamos dizer assim, quase que do zero. Tecnicamente falando, né? Ao mesmo tempo que dá muita insegurança, também dá muita motivação, assim, tipo, do conhecer, do aprender, dessa inquietação, né, que esse troço todo causa para a gente. Sim, né? E o entusiasmo também pelo novo, né? Isso eu acho que é algo que instiga muito os artistas, né? Que faz com que o artista se mova também, né? Eu acho que existem tem fluxos, assim, né? Tem momentos em que você tem que concentrar, fazer mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E existem outros momentos, e daí você vê isso até em poética, tem artistas que passam a vida fazendo essa concentração, né? E esse movimento é lindo, é lindo. Uhum. Quando, né, as obras os trabalhos são esse resultado desse movimento, né? Uhum. E em outros momentos você vê essa flutuação para uma expansão, assim, tipo, o abraço no desconhecido, assim, né? Eu estou me jogando no desconhecido. E, pensando em termos de carreira, tanto uma coisa como a outra é uma escolha, né? Como qualquer outra, e você paga um preço pela escolha sempre. Essa ilusão não dá para ter, né? Achar que você não vai pagar preço por escolha, sempre vai. Entendi. Pensando em carreira, né? Uhum. Artística. Sim, sim. Mas, Lília, então, para finalizar, eu quero agradecer muito você. Eu adorei essa conversa, foi muito legal. Foi muito legal ver as suas pinturas, conhecer melhor ainda, mais de perto o seu trabalho, assim. E a Pipoca Rosa impressionante também, sabia muito pouca coisa sobre ela. E obrigada, Lilian, nossa, gratidão profunda mesmo por essa conversa. Eu que agradeço teu cuidado em pensar em todas essas perguntas, foi bem bacana para mim olhar o meu trabalho a partir das tuas perguntas, das tuas curiosidades assim, sobre a produção. Foi um exercício bem legal. Gostei muito de participar, de estar aqui. E, enfim, né, eu só posso agradecer a você essa tua iniciativa toda de fazer essas conversas com os artistas, é muito, muito legal. Ainda mais nesse momento, né? E poder ver você, né, pela telinha também é uma coisa muito legal. Que a gente ainda não pode se ver presencialmente, poder fazer isso aqui presencialmente, né? Então, te ver aqui na telinha já é legal, já dá um calorzinho no coração. Legal, muito bom te ver também, Lilian. Saudade de todo mundo, né? E, bom, então, para quem assistiu até o final, a gente agradece, um beijão para todo mundo e até logo.